Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória, cheia da graça do Senhor. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você, profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar ânimo sobre você no nome de Jesus, sabe? Porque às vezes a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, tão aborrecido que a gente meio que paralisa no meio do caminho. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar ânimo. Ânimo sobre a sua vida, que o Senhor te encha de ânimo e coragem, no nome de Jesus, amém? Vamos orar, meu querido e minha querida, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma a nossa vida nas tuas mãos, repreenda todo laço, todo embaraço, toda a fúria do adversário contra a nossa casa, contra a nossa vida. Senhor, tu joga por terra, coloca anjos, Senhor, no nosso caminho. Pai amado e Pai querido, tirando os entulho, Pai, que Satanás tem colocado na nossa vida. Senhor, entra com ânimo aonde tem desânimo. Senhor, tu repreenda a depressão, opressão na nossa vida. Senhor, tudo que é de ruim, todo principado, toda potestade da região celestial, venha a ser repreendido na nossa vida no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, joga por terra as ciladas de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa. Pai, eu coloco nas tuas mãos e já te agradeço, Pai. Toma a casa dessa mulher e desse homem nas tuas mãos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus, tá? E falei, né? Facebook. Peraí, gente, me enrolei. Tem aqui no YouTube, Facebook, tem no Instagram e no Kawaii. Acho que eu falei, né? Todos. No nome de Jesus. Se não é escrito aqui, aqui embaixo já está escrito, inscreva-se. Já corra aqui, já se inscreva, já ativa o sininho, já dê seu likezinho, que toda vez que você dê seu like, é você falando pro YouTube que é um vídeo com conteúdo. E o Senhor, né, passa por feed de outras pessoas. O algoritmo do YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo em nome de Jesus. Tá? No nome de Jesus, esse canal tá aqui para honra e glória do Senhor Jesus desde a pandemia. Na pandemia eu abri o canal, mas antes da pandemia o canal já existia, mas não tinha vídeo, né? Eu já tinha um desejo de pregar na internet, mas o Senhor falou para mim esperar. E eu esperei. E na pandemia, Deus falou comigo: é tempo de você pregar agora no canal. Estamos aí para honra e glória do Senhor Jesus, tá? Então dá o seu likezinho no nome de Jesus. Quero te convidar também para o culto da vitória. Tá? Semana passada foi uma bênção, encheu, gente, no nome de Jesus. O povo que está doando cadeira, eu quero agradecer, né, ao Silene doou cadeira. Muito obrigada ao Silene, no nome de Jesus. Eu continuo aqui, gente, pedindo cadeira para você que não tem, para você que tem uma cadeira em casa que não usa mais, para você, querida e querida, pastor, eu quero doar uma cadeira, como é que eu faço? Entre em contato conosco, no nome de Jesus. Pelo Instagram é o melhor lugar para você entrar em contato conosco. Chama inbox, que é mais fácil eu te responder, porque às vezes eu perco mensagem aqui, mas lá não tem como. Me chama lá. Gabinetes também são feitos lá.
quer um gabinete, pastor, eu preciso de uma oração específica, conversa comigo um pouquinho, né? Tudo lá. Você vai me chamar em inbox, no nome de Jesus, que lá eu vou te passar o meu número particular, tudo direitinho, e a gente vai se falar por telefone. Amém, meu querido e minha querida? Então, em nome de Jesus, ajuda essa obra, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Peraí. Josué, capítulo 1, tá? Capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos será dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te Tô sem óculos, gente. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu herdarás este povo. Não herdarás não, gente. Entrarás a este povo a herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que dei ao meu servo Moisés, de ordem dele. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Essa palavra, né, ela fala de força. Essa palavra nos ensina em meio à tristeza, em meio à perca, a meio à dor, né? Porque aqui eu tô meio gripada, gente, então já peço perdão se eu parar para tossir, espirrar, beber água, né? Então aqui eu apertei alguma coisa aqui no meu celular que nem eu sei o que apertei. Tem um negócio aceso aqui. Então aqui é uma palavra de perca porque Moisés havia morrido, tá? Então Josué, a palavra diz que Josué foi criado aos pés de Moisés. Tá? Então, Josué aqui não perdeu só um amigo, ele perdeu um pai, ele perdeu um líder, tá? Ele perdeu um amigo, ele perdeu aquela pessoa que você se espelha, sabe? Tudo isso era Moisés. Moisés era um grande líder. Então aqui ele começa a ficar com medo, porque a herança, presta bem atenção, não foi para nenhum dos filhos de Moisés. Deus não colocou para alguns filhos, para os filhos de Moisés continuar a conduzir o povo. Não, porque os líderes quem escolhe é Deus. Entendeu? Então Deus havia escolhido a Josué. Para Deus escolher Josué significa que Deus sondou o coração de Josué. Lembra de Davi? Né? O povo escolheu Saul, porque o povo queria um rei. Mas quem escolheu o rei mesmo foi o Senhor, que escolheu a Davi. Entendeu?
Então é Deus que escolhe a liderança, não sou eu, não é você. Então, a igreja, o pastor tal dirige a igreja, aí o pastor jubilar, Deus recolheu o pastor, é o filho do pastor que vai ficar. Não, é quem Deus escolhe. Se Deus escolheu o filho do pastor para continuar a linhagem sacerdotal, amém. Mas se não, querido, Deus levanta outro, porque Deus é aquele que sonda coração. Entendeu? Eu já vi Deus recolher pastores e não ser ninguém da família daquele pastor que tomou a frente da obra, ser uma outra pessoa, porque é Deus quem escolhe os seus líderes. E aqui Deus havia escolhido, meu querido e minha querida, Josué, porque Deus sondou o coração de Josué, Deus sabia quem era Josué. Mas aqui também Josué estava ferido, ele estava dolorido, ele estava com dor, porque ele havia perdido um grande amigo, ele havia perdido um grande líder, ele havia perdido uma figura, né, paternal também. Então, havia tristeza dentro de Josué, havia desânimo dentro de Josué. E na minha e na sua vida, às vezes é assim, meu querido e minha querida, quando a gente sofre uma perda, quando a gente perde alguém, quando o Senhor recolhe alguém, que a gente tinha planos com aquela pessoa, a gente achava que as coisas, né? Porque o ser humano, é normal o ser humano fazer plano, e a gente é especialista em fazer plano. Quem nunca fez plano? Né? A palavra de Deus fala assim: o homem pode fazer plano, mas a última palavra é do Senhor, a resposta é do Senhor. Então é normal a gente fazer plano, né? E aqui, por mais que Josué tivesse os planos dele, o plano do Senhor era outro. Então, meu querido e minha querida, às vezes a gente tem vários planos na nossa vida, mas os planos do Senhor para a gente é outro. Eu tenho certeza que os planos de Josué nunca foi ser líder. Você está entendendo? Porque ele sabia tudo que Moisés passava. Não tem comida? Apedreja Moisés. Não tem água? Apedreja Moisés. É rebelião, entendeu? Moisés passou por grandes dificuldades dentro do povo de Israel. Entendeu? Passou por rebelião, passou por fofoca, passou por contenda, foi alvo da própria família dele, portanto que Miriam fala do irmão Moisés e fica leproso. Então, e fica leprosa. Então, Moisés passou por grande dificuldade, tá? Na frente da liderança do povo de Israel. E aqui Josué sabia, então ele começa a ficar temeroso. Porque não tem aquele exemplo que a gente fala assim, ah, olha o que aconteceu com fulano, cuidado para não acontecer contigo, a gente toma o exemplo daquela outra pessoa. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo com Josué. Então ele começa, além da tristeza da perca do amigo que havia morrido, ele começa a ficar pensativo. Então o Senhor fala com ele. Entendeu? O Senhor envia o anjo e fala com ele: olha, esforça-te, Josué, e tem de bom ânimo. Porque se era para se a palavra, se o anjo já falou assim, ó, se esforça, então só a palavra se esforça já estava falando, não vai ser fácil. Então quando você perde alguém, não é fácil. Quando alguém vai embora, não é fácil. Quando teus planos são frustrados e não acontece do jeito que você queria, não é fácil. Não é fácil a gente lutar, como é que eu vou dizer? Não é fácil a gente lidar com a nossa dor, não é fácil a gente lidar com a nossa perda e não é fácil a gente lidar com o novo, tá? Porque o ser humano, ele tem medo do novo. Ah, porque isso agora vai acontecer a partir de hoje. A gente já se apavora com aquele a partir de hoje, entendeu? Mas isso é normal. Então, quando o anjo fala para ele assim, esforça-te, tem de bom ânimo, significa que além da falta de ânimo que ele já estava, além da tristeza, era o anjo falando para ele, olha, você vai se entristecer também nessa liderança. E ser líder, meu querido e minha querida, não é fácil. Ser líder é você estar preparado para ser traído, preparado para se levantarem contra você, preparado para levantarem fofoca contra você, é ser preparado, entendeu? Eu sempre, não é eu sempre, eu aprendi a duras penas. Eu ia falar eu sempre, mas nunca foi eu sempre, né? Eu precisei apanhar para aprender. Que o pastorado não é fácil, entendeu? Então não adianta a gente ser amiguinho de ovelha.
Deus não nos colocou para ser amiguinhos de ovelha, fazer distinção entre uma ovelha e outra. Não, Deus nos colocou para apacentar, cuidar das ovelhas dele, porque somos funcionários de Deus. Porque ovelha trai também, ovelha pula cerca, ovelha vai embora, entendeu? Muitas das vezes vai embora falando mal de você. Então, em nome de Jesus, temos que aprender a apacentar e não ser amiguinhos de ovelha. Você está entendendo? Não passar a mão, porque quando você é amiguinho, você tem tendência a passar a mão em cima da ovelha. Então, eu aprendi a duras penas, entendeu? Depois de ser traída, depois de estar com meu nome lá na rodinha, entendeu? Não que eu fazia distinção de ovelha, disso, daquilo, nunca fiz, graças a Deus. Mas a gente se decepciona. Então, o Senhor me fez passar por esse processo para a gente entender que nós aqui somos cuidadores de ovelha. Entendeu? Somos os pastores. Então, nós cuidamos. Quem ama, quem cuida, quem vai fazer, tudo que tem que fazer é o Senhor. Nós só tomamos conta da ovelha para que ela não se machuque, para que ela não se fira, para que ela não fuja do aprisco, né? Porque quando ela foge do aprisco, ela vai para o inferno. Eu estou falando quando a pessoa se afasta da presença de Deus. Então, a nossa função é essa, é cuidar da alma. Entendeu? Então aqui, Josué sabia de tudo isso, que a vida dele iria mudar. Então ele fica temeroso. Se você ler, o anjo fala 3 vezes para ele: esforça-te, tem de bom ânimo. O anjo fala 3 vezes: tem de bom ânimo. Significa que se a gente olhar com mais a fundo ao texto, a gente vai ver que aqui Josué estava com uma tristeza profunda por causa daquela perca. E às vezes, meu querido e minha querida, às vezes não, todas as vezes, quando a gente perde alguém, a gente fica com tristeza profunda, a gente quer parar no meio do caminho, sabe? A gente se pega várias noites chorando, várias noites pensando. E quando você termina um relacionamento, vou te dar um exemplo, toda hora vem aquela pessoa na sua mente, você não quer pensar naquilo, mas o pensamento vem. Aí o Senhor recolheu alguém. Entendeu? Aí você não se conforma com aquilo. Aí você fica com tristeza profunda, tristeza na alma, dor na alma, tá? Fica desanimada. Mas só que você tem que entender que é tempo de nascer, mas também é tempo de morrer. É tempo de plantar e é tempo de colher. É tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Então a Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Sabe? E você talvez esteja vivendo o tempo de deixar de abraçar, ou vivendo o tempo de chorar. E aí entra o desânimo, e com o desânimo, meu querido e minha querida, entra a depressão. E quando entra a depressão, abre portas para o mundo espiritual. Entendeu? Entra demônios na nossa vida, porque depressão é uma doença, mas é uma doença que ela tem uma mãozinha, eu sempre falo isso, né? Ela tem uma mãozinha que ela abre a maçaneta para o mundo espiritual. Entendeu? Porque aí a pessoa já quer se matar, porque não consigo viver sem fulano, não consigo, minha vida não vai para frente sem fulano. Ah, o Senhor recolheu fulano, eu não consigo reerguer minha vida, entendeu? E me pego com tristeza profunda, não consigo tocar minha vida. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que o tempo do luto acabou. Entendeu? É tempo de você levantar. Era isso que Deus estava falando para Josué. Josué, o tempo do luto acabou. Acabou o tempo do choro, acabou o tempo do pranto, acabou o tempo da tristeza. É você se levantar, é você se esforçar, porque o teu caminho é longo, porque ele fala assim, ó, tem que ganhar toda Canaã, tem que entrar lá, tem que batalhar, porque querida e querida, tu tá aqui na terra, a pessoa que o Senhor levou, o Senhor recolheu, mas você tá aqui na terra. Enquanto tá aqui na terra, quem tem que lutar pela tua salvação é você. Então você não tem que deixar de ir à casa do Senhor, você não tem que deixar de fazer o seu jejum, você não tem que deixar de fazer a sua devocional, você não tem que deixar de orar por causa que você foi abandonado, porque Deus recolheu alguém. Não, a vida continua para você. Era isso que Deus estava falando para Josué.
sabe? A vida continua para você, porque a vida daquela pessoa continua em outro lugar, gente. Ou continua no seio de Abraão ou continua no Hades. Entendeu? Há dois lugares para sua alma aí, ou o céu ou o inferno. Como o inferno não foi inaugurado ainda, tá todo mundo lá no Hades esperando o julgamento, entendeu? E todo mundo no seio de Abraão, quem subiu, quem foi para a glória. Então, meu querido, só tem dois caminhos. Então, você que está aqui na terra, você tem que cuidar de você, porque aí quem vai perecer é você, quem daqui a pouco está infartando é você, quem está diabético é você, quem está depressivo é você. Aí você fica depressivo e acaba tirando a sua própria vida. Aí você fica diabético, mas quem colocou você diabético? Foi Deus? Não, foi você. Por quê? Não cuidou do seu corpo. Entendeu? Tristeza na alma, tristeza profunda, falta de liberar perdão, raiva, rancor. Você tá entendendo? Tudo gera uma doença chamada câncer. E a gente não se cuida, a igreja não se cuida. Quantos estão com câncer dentro da igreja? Porque o câncer é raiz de amargura, câncer é raiz de tristeza profunda. Aí você não sabe porque você está doente, porque você está passando por aquilo, porque você deu legalidade para portas espirituais serem abertas na sua vida. Então era isso que Deus estava falando para Josué. Em outras palavras, Deus está falando, Josué, o caminho não vai ser fácil, porque para a gente que está aqui na terra, o caminho não é fácil. Deus falou assim, Jesus falou assim, perdão, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus já estava falando ali, não vai ser fácil o caminho aqui, entendeu? Mas tem de bom ânimo, o Senhor falando com a gente, tem de bom ânimo, tenha fé. A passagem fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se estamos tristes, vamos orar. Se estamos alegres, vamos orar. Meu querido, se está abatido, vai orar. O segredo da nossa vitória é a oração. O segredo da sua vitória é a oração. Por que o anjo aparece para Josué? Porque Josué tinha secreto com Deus. Você está entendendo? O anjo só aparece para você, Deus só fala com você quando você tem secreto com Deus, quando você tem intimidade com Deus, porque Deus só fala com quem tem intimidade com Ele. Você anda na rua, você sai falando com todo mundo, você fala com as pessoas que você não conhece, não, você não fala. Entendeu? Como é que Deus vai falar com alguém se Deus nem conhece a voz daquela pessoa na madrugada? Se Deus nem sabe quem é aquela pessoa? Não tem uma devocional, não tem uma oração de manhã, não tem uma lida na palavra, não tem. E olha, Deus fala assim para Josué, medita na minha palavra. Então, olha a importância de você ler a palavra. Porque a palavra vai te levantar. A palavra vai te libertar. Porque a oração é maravilhoso, mas o que te liberta é a palavra. Então, um culto que a gente não pode deixar de ir é a escola bíblica dominical. Porque é lá que a gente aprende a palavra. Então, é o culto que eu não posso faltar. Ah, pastora, mas é domingo de manhã, eu não posso faltar. Porque se tivesse um churrasco e começasse às 9 da manhã, você estaria lá naquele churrasco às 9 da manhã. Entendeu? Então, você não pode faltar à escola bíblica dominical, porque é na escola bíblica dominical que você aprende, meu querido e minha querida. Entendeu? Então, em nome de Jesus, nós temos que nos levantar. Então, Deus estava falando aqui para Josué, olha, Josué, o caminho não vai ser fácil, você tem que entrar lá, vai ter luta, vai ter peleja, vai ter muros, porque Josué, foi com o povo e o muro de Jericó foi ruído. O Jordão vai se abrir, não vai ser fácil, mas tem de bom ânimo. Em outras palavras, Deus estava falando, levanta a tua cabeça, deixa a tristeza de lado, porque o tempo do luto acabou, o tempo de desprezo acabou. Tá entendendo? É tempo de você se levantar. É tempo de você levantar a cabeça e deixar o que passou, passou. A palavra de Deus fala assim, deixa os mortos cuidar dos mortos. Você tá entendendo? Então, é tempo de você sair desse luto. É tempo de você levantar a cabeça e reconstruir a sua vida. Ah, pastora, mas foi embora. Pastora, pegou a mala e foi embora. Mas o Senhor está falando, ei, é tempo de reconstruir.
É tempo de reconstrução. Aqui eles iam entrar em Canaã. Então eles iam construir cidades. Então é tempo de vida nova, é tempo de recomeço. Era isso que estava falando para ele. Vamos recomeçar. Era um recomeço, e todo recomeço não é fácil, todo recomeço tem peleja, tem luta, mas o Senhor está o tempo todo conosco, nos falando: esforça-te, tem de bom ânimo. Então Deus, nesta manhã, está falando o que para nós, pastora? Deus, nessa manhã, está falando: não vai ser fácil o teu caminho, mas esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou com você. Vou eu construir um novo caminho para você passar. Vou eu construir uma nova história para você, porque tua página está em branco, a caneta está parada e você não quer mais escrever a história da sua vida, sendo que a vida para você continua. Deus não vai te recolher agora, não adianta pedir a morte, oh aleluia, porque Deus não vai te recolher. O caminho daquela pessoa acabou, porque quando você nasce é o tempo determinado do teu nascimento até a tua morte, mas o teu ainda não acabou, o teu caminho é longo. Então, em nome de Jesus, era isso que Deus estava falando para Josué. Levanta, levanta, levanta. A palavra de Deus hoje para você é: levanta. Para de ficar prostrada, mulher. Para de ficar prostrado, homem. Sai desse quarto. Repreende toda a depressão e toda a opressão que está querendo te segurar. Oh, aleluia. Toda a tristeza da alma por conta de uma grande perda. O Senhor manda te dizer: levanta a tua cabeça. Estou eu hoje te fortalecendo, porque é necessário para onde eu vou colocar você. Vou eu escrever uma nova história na tua vida. Seca tuas lágrimas, porque o tempo do pranto acaba hoje. É tempo de vitória, tempo de sorriso, aleluia. Então levanta a tua cabeça. Deixa os mortos cuidar dos mortos. Deixa Deus cuidar de quem foi embora. Porque se tiver de voltar, é Deus que vai trazer, não é você. É Deus que palestra em coração de homem, em coração de mulher. Tá? Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Era Deus animando Josué aqui. E Deus hoje me trouxe aqui com uma palavra de ânimo para você. O tempo da tristeza acabou. O tempo da humilhação acabou. O tempo do choro escondido acabou. O tempo do choro preso debaixo do chuveiro acabou. Pare, deixa as lembranças no passado. Pastora, toda hora eu lembro. Irmão, eu sei que é horrível a gente lembrar de coisas que a gente quer esquecer. Não significa que você vai esquecer aquela pessoa. Aquela pessoa mora no seu coração. Você tá entendendo? Mas a lembrança tá te fazendo mal. Entendeu? Então pede para o Senhor guardar a lembrança na tábua do seu coração, mas que você não fique lembrando toda hora, porque conforme você lembra toda hora, sua vida não anda, você não vai para frente. Então, em nome de Jesus, como eu gosto de trabalhar com profeta, e você que está precisando que Deus escreva uma nova história na sua vida, você vai colocar assim nos comentários: Senhor, escreva uma nova história na minha vida e me dá ânimo para viver essa história. Senhor, escreva uma nova história na minha vida e me dá ânimo para viver uma nova história. Senhor, escreva uma nova história na minha vida e me dá ânimo para viver uma nova história. Porque não adianta só Deus escrever uma nova história se você não tiver ânimo, se você não se esforçar. Que Deus estava falando para Josué: Josué, você vai ter que se esforçar. Então, para ter ânimo, a gente tem que se esforçar. Para continuar a caminhada, a gente tem que se esforçar. Então, levanta a tua cabeça, mulher. Levanta a tua cabeça, meu querido e minha querida, porque a tua vitória chegou, mas você vai ter que se esforçar. Como Josué teve que se esforçar para entrar em Canaã. E eu quero estar orando por você. Você que sofreu uma perca, você que alguém foi embora, alguém que o Senhor recolheu, sabe? E você não consegue tocar a sua vida. Você tá vivendo luto. Porque aqui Josué estava no luto, gente. Entendeu? E Deus estava falando: Josué, dá para ficar no luto não, meu filho. Canaã tá aí.
tá? Tem que atravessar o Jordão. Lá em Jericó tem um muro que precisa ser ruído. Então levanta aí, Josué. O tempo de ficar prostrado acaba hoje, porque a gente muitas das vezes fica prostrado, parado, paralisado. E Deus quer que a nossa vida ande, mas a gente está preso em correntes. Satanás está lá segurando as correntes, está botando umas correntes e você deixando ser algemado, deixando ser, sabe, todo acorrentado pelo inimigo. E o Senhor está falando: levanta a tua cabeça, eu sou com você, começa a caminhar. Então começa a repreender toda algema, toda a corrente que está te paralisando, porque o tempo de uma vida nova, de uma história nova começa hoje. Hoje é tempo de uma nova história na sua vida. E você que está precisando de uma nova história, já bota assim: eu aqui, pastora, estou precisando viver uma nova história. Coloca aí, porque eu quero estar orando por você. Coloca aí nos comentários: eu aqui estou precisando de uma nova história. No nome de Jesus. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, toma cada mulher, cada homem que aqui entrou. Senhor, eu não sei qual é a história desse homem, qual é a história dessa mulher, o que levou eles a ficar paralisado, a ficar entristecido, como ficou Josué. Talvez, Senhor, porque alguém foi recolhido, que era tão amado por eles, foi recolhido por Ti. Talvez, Pai amado, essa pessoa está vivendo luto dessa perca, ou a pessoa que foi embora, Pai amado e Pai querido, e agora essa pessoa está no meio de uma tristeza profunda. Senhor, eu te peço ânimo, eu te peço força para essa pessoa, eu te peço, Senhor, que toda depressão, toda opressão venha a ser repreendida, toda a corrente que amarra essa pessoa, toda amarração, o Senhor Jesus te repreenda. Satanás, pega a tua bagagem, sai agora da mente, sai agora do subconsciente, no nome de Jesus. Toda tristeza profunda, tristeza que paralisa a vida dessa mulher, que paralisa a vida desse homem, o Senhor Jesus te repreenda. Satanás, pega a tua bagagem, sai daí agora, no nome de Jesus. Pega tudo que foi oferecido nos sepulcros lá atrás da vida, no nome de Jesus. O Senhor Jesus te repreenda. Pega tudo que você ganhou, tudo que foi oferecido para você, e sai daí agora, no nome de Jesus. Sai da vida dessa mulher que está paralisada, sai da vida desse homem que está paralisado. Eles não conseguem andar mais, de tanta tristeza profunda na alma, tristeza profunda da alma. Sai daí agora, o Senhor Jesus te repreenda. Sai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sai para nunca mais voltar. Senhor, levanta essa mulher, levanta esse homem, enxuga essas lágrimas, Pai amado e Pai querido. Conforta o coração daqueles que teve perda de morte, Pai amado e Pai querido. Mas levanta essa pessoa para que ela saiba, Senhor, que a vida continua, Pai. No nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos cada um que entrou aqui sem ânimo, sem força, sem vigor. Senhor, tu derrama a porção dobrada do teu Espírito Santo sobre a vida dessa mulher e desse homem. Coloca vida, coloca vigor e coloca ânimo. Eu profetizo ânimo sobre a vida dessas pessoas. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que perdeu um ente querido, ou que alguém foi embora, e essa pessoa está totalmente desanimada, está totalmente desanimado, não quer sair do quarto, está com depressão, está com opressão. Então, em nome de Jesus, compartilha, tá? Não fica com esse vídeo só para você, compartilha. Não saia daí sem dar o seu ok, sem dar o seu joinha, porque você ajuda a chegar, sabe, esse vídeo naquela pessoa que está necessitada. Então, em nome de Jesus, não deixa de fazer a obra e levanta e tem bom ânimo, porque o caminho não vai ser fácil. Eu não tô te vendendo uma utopia, uma vida, sabe, sem problemas. Vai ter problemas, sabe, porque o Senhor fala assim, ó, no mundo tereis aflição. Então, vamos ser afligidos,
mas não vamos ficar desanimados, não vamos ficar prostrados, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos levanta. Tá sem força, tá desanimado, coloca o joelho no chão. Eu tenho certeza que quando a sua oração terminar, você levantar desse joelho, você vai ser uma outra pessoa, cheia de ânimo, cheia de força, cheia de vigor. Amém? Compartilha. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça. Beijo grande e até a próxima.